Boa noite, irmãos. Que fraqueza. Boa noite, irmãos. Agora deu para ver que vocês estão vivos. Bom, hoje nós temos duas visitantes presentes. A Emily, que já nem é mais visitante, né? Já é considerada de casa. Hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês uma amiga que Deus me deu no meu trabalho. Hoje Deus marcou um encontro com ela aqui. A gente não entende o porquê, principalmente eu. Não entendo. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e Ele às vezes nos dá presentes que a gente nem espera, né? Talvez se eu tivesse convidado assim, vamos comigo? Já convidei. Mas Ele hoje escolheu que ela estaria aqui, por motivo de força maior. Enfim, seja bem-vinda, Ana Cláudia. Essa aqui é a minha família. Irmãos, quando terminar o culto, cumprimente ela para ela ver que eu tenho uma família amorosa. Tá bom? Obrigada. Dá beijinho, isso aí. Bom, irmãos, hoje nós estamos aqui nessa noite e vamos continuar falando sobre o tema anual da igreja. E eu não sei se você já refletiu sobre ele, não durante as palavras que foram ministradas aqui, mas assim, você já parou aí no seu lugar, em outros momentos, olhou para esse banner e refletiu sobre o que está escrito nele, sobre o versículo? Você já tem certeza que você vive em Cristo, com Cristo e para Cristo? Já pensou nas diferenças que isso pode ter em cada palavra acrescentada? Você já pensou no que, de fato, viver com Cristo, em Cristo e para Cristo tem a ver com a ideia de morrer ser ganho? Bom, eu hoje vou trazer mais um pouquinho aqui sobre esse tema. E eu acredito que algumas coisas que Deus faz acrescentam muito na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. Toda vez que é proposto um tema aqui na igreja, né, todos os anos, nós temos a oportunidade de refletir, pensar, visualizar um mesmo texto exposto por diversas pessoas diferentes, diversos aspectos diferentes, diversas formas diferentes. Embora traga consigo o mesmo propósito, mas visto por prismas diferentes, realidades diferentes. Então, hoje você vai ter a oportunidade de compartilhar daquilo que o meu coração se encheu quando eu li esse tema. Tá bom? Então é isso. Vamos lá. Quero pedir aí que coloque, por favor, Filipenses 1. Eu vou estar lendo do 19 ao 26. Vamos lá? Porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, em toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der frutos da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque sei que isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E, tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós.
Esse é o texto que foi proposto. Quando Paulo escreveu isso, já foi bem posto aqui, mas vamos lá. Quando Paulo escreveu isso, ele estava preso. Ele escreve uma carta pastoral. Ele era o pastor que fundou aquela igreja. Vocês lembram que igreja é essa exatamente? De Filipos, todo mundo sabe. Mas vocês lembram a história dessa igreja? A história dessa igreja está lá no livro de Atos. E coisas muito marcantes acontecem naquela igreja. Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve uma espécie de prestação de contas do que ele tinha vivido, de tudo que ele está fazendo, além, é claro, de dar conselhos e ajudar a igreja com problemas que eles estavam enfrentando. Essa igreja foi, se eu não me engano, em alguns momentos, a única igreja que esteve presente no ministério de Paulo, ajudando financeiramente. Essa igreja nunca o abandonou, sempre esteve presente financeiramente com ele. Olhando para isso, a gente pode ver que é uma igreja que entendeu de fato o evangelho, entendeu de fato a necessidade do ir, entendeu que Paulo foi realmente chamado e designado para isso, para levar o evangelho além daquele lugar, né? Paulo estava em um determinado lugar, quando à noite ele tem um sonho de um homem falando: passe a Macedônia e nos ajude. Ele faz isso, ele vai até aquele lugar. E quando ele está chegando naquele lugar, logo ele encontra com Lídia. Essa mulher se converte, e ela é tão importante que depois dessa conversão, depois de um tempo, uma igreja é fundada em sua casa. Olha o tamanho disso. Foi lá também que uma jovem que era adivinha foi liberta. E isso gerou alguns problemas, porque as pessoas que se aproveitavam daquilo ficou muito chateada com Paulo e ele é preso. E foi justamente quando ele foi preso que ele estava com Silas lá, cantando por volta da meia-noite. E de repente, né, as paredes, os umbrais das portas se movem e ele fica solto. E lá também o carcereiro, ao ver isso, começa a querer se matar, tirar a própria vida. Paulo não deixa. E por conta desse evento específico, é salvo o carcereiro e toda a sua família. Isso tudo aconteceu no contexto da igreja de Filipe, onde estaria nascendo. Esse foi o nascimento daquela igreja. E essa igreja abraça de verdade o apóstolo Paulo. Pois é, nesse exato momento, aquela igreja tem o seu pastor preso. Preso. E não apenas preso, num contexto que hoje a gente consegue conceber. Mas ele estava preso e ele estava aguardando um julgamento. Onde esse julgamento poderia dar em duas coisas. A primeira era ele ser solto e poder continuar pregando a palavra do Senhor. A segunda era ele ser morto. E falar de morte, no nosso contexto, é completamente diferente de falar de morte naquele contexto. Esses dias, eu não sei se vocês viram, na televisão ou nas redes sociais, um homem que foi, de uma certa forma, agredido em São Paulo, se eu não me engano, quando ele estava pregando a palavra do Senhor. Eu não me lembro, mas eu acho que foi em São Paulo. E as pessoas começaram a falar afrontas para eles de verdade. E aí um monte de gente começou a colocar perseguição, né? Perseguição para a igreja. Não se pode mais pregar o evangelho. Isso aí não tem nada a ver com o contexto de Paulo. Paulo, nesse momento, ele já tinha sido apedrejado. Paulo, nesse contexto que ele escreve essa carta, ele já tinha sofrido muito pelo evangelho, mas não é um sofrimento que a gente costuma ver. É um sofrimento na carne de verdade. Hoje, o nosso sofrimento são as tribulações, que muitas delas são fruto das nossas próprias escolhas. Paulo estava sofrendo por amor a Cristo, apenas isso. Aquela igreja agora tem um pastor preso, possivelmente irá ser julgado e pode ser que seja condenado à morte. Paulo realmente foi condenado à morte, mas não foi nesse momento. E é aí que Paulo tem
uma oportunidade ímpar como pastor. Ele tem a oportunidade de ensinar aquela igreja a como viver em Cristo, com Cristo e para Cristo. Através da preocupação deles, das orações dele e da carta que ele escreve, ele consegue, de alguma forma, expressar o que é esse viver. E o interessante é que a gente tem a mesma oportunidade que os filipenses tiveram naquele momento. Temos a oportunidade de aprendermos com ele como é fazer isso. Porque já pensou a gente chegar num ponto da nossa vida em que nós possamos declarar de verdade que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho? Porque se você já declara isso, hoje você vai ver o peso que isso tem. Não é tão simples assim. Porque com a boca falamos, mas precisa ser mais do que isso. Precisa ser demonstrado com as nossas ações. É muito fácil lermos o versículo. Mas é muito difícil vivermos isso na prática. E aquela igreja estava orando. Coloca para mim, por favor, o texto, no versículo 19. O versículo 19 vai dizer: porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Esse versículo aí mostra para a gente um montão de coisas. Pensa o seguinte: Paulo era um homem culto, era um homem que tinha uma vida resolvida, era um homem que conhecia de leis, ele conhecia de muitas coisas. Porém, quando ele estava preso, ele diz que se existe uma forma de sair daqui, se é que Deus vai me libertar, não é pela lei. Não vai ser pelo justo julgamento romano. Paulo não diz que fiquem tranquilos, porque a minha defesa é imbatível. Meu discurso fará as coisas acontecerem. Não. Paulo diz que isso resultará da oração da igreja. Ele vai dizer que isso vai acontecer por conta da oração da igreja e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Isso diz muito, irmãos. Quantos de nós confiamos apenas na oração? Quantos de nós, nas nossas situações, colocamos de verdade a nossa confiança em Deus? E falamos assim: não, está na mão do Senhor. O que acontecer vai ser o melhor. Paulo, ele viveu uma transformação na mente dele. Tudo que era natural já não era mais. Como ele diz em 1 Coríntios, que agora ele era uma nova criatura. E essa nova criatura tinha uma mente tão diferente. Nós falamos muito sobre renovação de mente no ano passado, vocês se lembram? Essa mente diferente de quem do que vivia em Cristo. É como se nós vivêssemos neste lugar, nós vivemos em Nova Iguaçu, mas na verdade vivemos aqui fisicamente, porque o nosso lar é Cristo, a nossa habitação é Ele. E quando você vive em outro lugar, tudo em você muda. Já conheceu alguém que veio de outro lugar? Um lugar completamente diferente? O jeito de falar é diferente, o jeito de pensar é diferente. As atitudes são diferentes, principalmente quando você bota em relação ao carioca. Nós somos muito diferentes. Quando as pessoas vêm para o Rio de Janeiro, as pessoas são impactadas pelo monte de diferenças que temos, boas e ruins. A pessoa que ela vive em Cristo, ela não pode ser igual às outras pessoas. E Paulo era diferente. Enquanto todos estavam em desesperança, ele falou: irmãos, eu tenho certeza que eu vou sair daqui. Sabe por quê? Porque minha obra não acabou. E é através das orações dos irmãos que isso vai acontecer. Paulo não desprezou a oração. Paulo não desprezou a ajuda e o socorro de Deus, de Cristo. Muito pelo contrário. Ele fez disso o seu penhor. Quando estamos em Cristo, temos que estar abrigados nele e acreditando de verdade. Será que a nossa mente é uma mente transformada de verdade de quem habita em Cristo?
Será que isso exala pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras? Porque aquele que está em Cristo, ele é uma pessoa diferente. Ele tem uma cidadania diferente. Por isso que muitos falam que somos peregrinos. Porque estamos aqui, mas não somos daqui. Nós habitamos em Cristo. E Paulo vai dizer para eles, olha, eu sei que disto me resultará a salvação. A salvação que está dito nesse versículo não trata da salvação da alma, tá bom? De morar com Deus, não. Ele está dizendo a libertação, eu vou sair daqui. Sabe por que eu vou sair daqui? Pelo socorro de Cristo que vai vir através das suas orações. Hoje você está aqui, você teve a oportunidade de orar com o seu irmão. Quando você orou com o seu irmão, você depositou sua confiança verdadeiramente em Deus? Porque quando nós estamos nele, quando nós estamos em Cristo, isso é natural. Isso flui naturalmente em nós. Bota o versículo 20 para mim. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Esse versículo também trata de uma mente diferente, de alguém que consegue visualizar algo que a maioria não consegue, dado pelo Espírito Santo. Paulo vai dizer que o que é importante de verdade não é a libertação dele fisicamente, embora ele vai, conforme os versículos for passando, você vai ver que ele tem certeza de que vai ser liberto daquela prisão. Mas não é isso que verdadeiramente importa. Ele olha para a igreja e fala, vocês estão tristes, estão abatidos, mas o que realmente importa é que Cristo seja, tanto agora como sempre, engrandecido. Seja como for, o importante é que Cristo seja engrandecido. Paulo não tinha medo da morte. Paulo não tinha problemas com a morte. Muito diferente da maioria de nós. Eu, por exemplo, eu tenho alguns problemas com a morte. Eu não gosto muito de lidar com esses assuntos. Algumas coisas que eu vejo mexem e machucam muito o meu coração. Mas você já pensou se você se depara diante de uma situação que é a sua morte? Paulo, ele estava diante de uma situação que podia de fato levá-lo à morte. E ele, naquele momento, ele não tinha problema. Ele fala, o que importa é que Cristo seja engrandecido. Paulo falou sobre morte em alguns momentos. Por exemplo, ele fala aos Tessalonicenses que eles não deveriam ser ignorantes quanto à morte, quanto os que dormiam, mas que eles deveriam entender o que de fato iria acontecer com aqueles que vão morrer ou com aqueles que já partiram. E quando você é cristão, que você tenha consciência do que vai acontecer quando você morrer, a morte já não tem o mesmo peso. Paulo, ele não tinha problemas com a morte. Ao contrário, Paulo a desejava. Porque morrer para ele significava estar com Cristo. De fato, com Cristo. E isso é muito melhor. O cristão de verdade tem a consciência de que a morte nos une plenamente a Cristo. Porque aí já não vamos ver Cristo mais como vemos, como esperança, mas plenamente. Ele vai falar que um dia não veremos mais como um espelho embaçado, mas vamos ver plenamente. Como eu desejo ver Cristo plenamente. Como eu desejo estar com Ele plenamente. E Paulo já estava acostumado
com a presença de Cristo. Ele já estava acostumado com Cristo. Paulo, quando ele foi chamado pessoalmente por Cristo. Vocês já conhecem a história. Ele estava andando, ele cai do cavalo quando Cristo se apresenta para ele. E desde aquele momento, até o momento da sua morte, ele não mais se sentiu só. Ele sempre esteve com Cristo. Tem um momento que eu gosto muito, que é um pouquinho antes do naufrágio que ele sofre. O próprio Cristo se apresenta para ele e fala: não temas. Ele tinha sido preso, as coisas estavam dando todo errado para ele. E ele fala, Jesus olha para ele e fala: não temas. É importante que você vá e que você pregue a minha palavra. Você vai chegar a Roma. Não temas. Imagina. Se o próprio Jesus se apresenta para você e fala: olha, não temas, porque eu te chamei para isso e você vai concluir isso aqui. Eu estou contigo. As coisas mudam bastante de figura, né? Aquilo que de repente deveria ser dúvida na sua mente, não é. Você agora tem a plena convicção de quem está com Cristo. Eu gosto de pensar naquela criancinha que está ali, o pai enorme assim, e ela segurando assim embaixo as pernas dele. E aí não existe nada que faça ela temer, porque agora ela está com o pai dela ali. E ela acha que o pai dela vai defender ela de qualquer coisa. É isso que a gente sente quando está com Cristo. E aí Jesus olha para Paulo e fala: olha, vai que você vai chegar a Roma, é importante que você chegue lá, vai acontecer. E aí Paulo pega um navio. E no meio da viagem, tudo começa a dar errado. Tudo começa a dar errado. Eles ficam dias sem comer. O sol fica dias sem aparecer. As coisas começam a dar errado. E de repente, Paulo olha para aquela situação e fala, o livro de Atos diz que ele fala assim: existe um momento em que todos perdemos a esperança. Mesmo tendo recebido a palavra do próprio Cristo. Se a sua Bíblia é aquela Bíblia que marca em vermelho, você vai ver lá, vermelho, descrito lá que foi Jesus que falou para ele. E mesmo assim, no meio daquilo ali, ele se apavora. No meio daquele pavor todo, ele se apavora. Mesmo tendo recebido a palavra do Senhor. Mas ele não estava sozinho, porque ele estava com Cristo. E aí, no meio daquilo tudo, um anjo aparece, olha para ele e fala: não temas. Como se fosse: o que você está fazendo? Você já não recebeu a palavra. E a palavra, naquele momento, enche ele de forças. E ele é capaz de pregar para aquelas pessoas que estão ali e falam: ó, não vai se perder nenhuma alma. Por quê? Porque o meu Deus falou. Ele está comigo. Ele está aqui. Você se sente assim, sozinho, às vezes? Às vezes você se sente no seu ministério como se você estivesse no navio, afundando. Então fica tranquilo, porque Ele vai falar com você. Ele vai falar, porque Ele não te deixou. Ele não te deixou, Ele está com você. E Paulo estava ali, indo para Roma, mas ele não estava sozinho. Em nenhum momento ele estava sozinho. Teve momentos na vida de Paulo, como por exemplo, no final da sua carreira, lá no finalzinho, quando ele escreve a Timóteo, ele começa a dar uma lista de todo mundo que tinha abandonado ele. Ele fala: um me largou, um me abandonou, um esteve comigo. Nesse momento aqui não tinha ninguém. Nesse momento aqui, ó, eu estava ali, não tinha ninguém. Ninguém veio. Vem você, porque eu estou aqui. Mas aí você vai olhando e falando: gente, ele estava se sentindo sozinho. Aí embaixo ele fala assim: mas Cristo sempre esteve comigo. Nunca me abandonou. Porque aquele que está com Cristo não é como estar com um amigo. Um amigo pode te abandonar. A palavra do Senhor vai dizer que até uma mãe
E gente, eu que sou mãe, para mim ouvir isso já é difícil. Pode até uma mãe abandonar, pode até acontecer isso, mas Cristo não. Quando estamos com Ele, mesmo que você tenha perdido as suas esperanças, mesmo que no meio da caminhada você está vendo as coisas desandar, mesmo que você já se desesperou, ou eu ouvi a palavra, mas agora eu estou aqui em desespero, fica tranquilo. Se você, claro, está em Cristo. E é isso. Paulo já estava acostumado com a presença de Cristo. Só que eu não sei, mas eu, lendo a Bíblia, tenho a ideia de que algo acontece que vai culminar nessa frase. Meu pensamento, tá bom? Lá em Coríntios, Paulo vai fazer um relato que para mim muda tudo. Ele vai dizer que ele foi elevado em espírito ou na carne, não sei. Ele diz isso, que ele não sabe se em espírito ou na carne. Mas ele foi ao terceiro céu. E quando chegou lá, ele viu coisas inefáveis, ou coisas que não se poderia dizer. E ele não diz mesmo. Deixa a gente na curiosidade. Agora você imagina uma pessoa que está em Cristo. As coisas mudaram na vida dela. As coisas já não têm mais não temos mais a mesma visão. Quando a gente aceita Jesus, as coisas mudam para a gente. Não é como se mudasse tudo. A gente começa a se sentir deslocado. Mas a gente também está com Cristo, que vai nos confortando, nos ajudando, nos discipulando. O Espírito Santo vai movendo a nossa mente, vai nos ajudando na palavra. E ele está com Cristo. Porém, agora, ele consegue ir ao céu. Imagina se você fosse lá. Se você tivesse, sei lá, o vislumbre de estar com Cristo, literalmente, do seu lado. Você ia querer voltar? Você ia querer ficar aqui? O que vai ser importante na vida de uma pessoa depois de que ela esteve com Cristo? O que pode acontecer de bom aqui nessa terra que supere você estar diante do Cordeiro de Deus? Se tudo que Deus criou aqui já enche o nosso coração, a gente se contenta com coisas tão pequenas, imagina o que é estar de fato com Cristo no céu. E é aí que Paulo olha e fala, olha, eu preferia estar com Ele. Passa para o 21 para mim. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Morrer é muito melhor. Agora, para o apóstolo Paulo, ele não ia mais falar das coisas, ele ia experimentar, ele não ia mais falar de Deus, ele ia estar do lado de Deus. Ele ia poder descobrir, desfrutar de tudo que Deus preparou. Ele fala em 1 Coríntios também, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para os seus. Imagina bem, o morrer só tinha vantagens para o apóstolo Paulo. Só tinha vantagens. Porque ele era cristão de verdade. Ele já estava acostumado com a companhia de Cristo. O que ele ia ter agora é um passo a mais. E o que segurava ele? Passa para mim. O que segurava ele então? Ele diz, mas se o viver na carne me der frutos da minha obra, então não sei o que devo escolher. Ele começa a estar agora numa situação difícil. Ele tinha o risco de morrer, o que de repente seria melhor, né, para ele. Mas agora ele também tinha o risco de ser solto. Na verdade, ele sabia que iria ser solto. Só que ser solto não era tão bom quanto estar
com Cristo. Mas ele fala, só que eu tenho vocês. Eu tenho uma obra que Deus me designou para fazer. Eu tenho tudo aquilo que Deus me chamou para fazer. Então agora eu fiquei na dúvida. Eu não sei o que é melhor para mim. Se é estar de fato com Cristo nos céus, ou se é aqui com vocês. E é aí que a gente vai entrar no para Cristo. Viver para Cristo. Paulo entende. Passa para mim. Passa mais um, por favor. Paulo entende que é necessário que ele fique. Que é necessário que a obra que Deus começou seja completada. Ele vai falar isso para os filipenses. Ele vai falar, olha, aquele que começou a boa obra na sua vida, aquele que começou a boa obra nesse lugar, ele é fiel para completá-la. Paulo, ele tinha noção do chamado que Deus tinha para ele. Mas sabe por que ele tinha noção? Porque Paulo, quando ele diz aos Gálatas que ele foi crucificado com Cristo, ele estava falando sério. A vida de Paulo termina quando ele cai daquele cavalo. E Jesus se apresenta para ele. A partir daquele momento, todos os planos, todos os objetivos, tudo que era concernente a Paulo, morre. Ele foi crucificado com Cristo. E tudo que ele vai fazer dali para frente é Cristo vivendo através dele. Por isso que ele vive em Cristo. Cristo vive nele. Porque agora é a missão de Cristo que importa. Então, se é necessário que eu fique, então eu vou ficar. Para levar a missão de Cristo até o fim. E é interessante que lá em Timóteo, quando ele está acabando as últimas palavras registradas do apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, agora sim, eu terminei a carreira e guardei a fé. Agora está concluído. Até esse momento não estava. Então Paulo se anima e fala, regozijai-vos. Filipenses é o livro que ele vai falar, se animem. Se animem. Não fiquem tristes por eu estar preso. Muito pelo contrário, entendam que todo o meu sofrimento é peso de glória. Vai engrandecer o nome do Senhor. Eu quero fechar voltando os versículos, lá para o versículo 12, por favor. Voltando. Para você entender o que significava a prisão, o sofrimento do apóstolo Paulo, quando ele se vive para Cristo. Eu vou ler até o 14, tá? Diz assim, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Fechou? Do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com minhas prisões, ousaram falar a palavra, mas confiadamente e sem temor. Deixa aí, tá? Isso daí, por favor. Olha o que aconteceu. Paulo agora, ele está dizendo o seguinte, as minhas prisões, tudo o que acontece, todos os meus sofrimentos, ele está fazendo com que o evangelho se espalhe. E Paulo, quando ele fala da guarda pretoriana, que estão, essas pessoas dificilmente ouviriam falar de Cristo tão abertamente. Paulo, preso em domicílio, tinha sempre um soldado ao seu lado. E ele discipulava essas pessoas. E ele vai dizer que essas pessoas se convertiam. O sofrimento dele, cada sofrimento dele, significava uma expansão do evangelho. Olha a mente desse cristão. E ele vai dizer mais. Ele vai dizer, olha, eu estando preso aqui em Roma, faz com que as outras pessoas, os outros irmãos, fiquem mais ousados em falar. Ou seja, a prisão dele
gerava confiança nos cristãos, para que eles também divulgassem o Evangelho de Cristo. Ou seja, ele queria viver para Cristo. Essa palavra, esse tema escolhido, não sei como foi escolhido esse tema, mas ele traz algumas coisas muito pesadas para nós. Esse tema nos constrange. Esse tema nos envergonha, de certa forma. Porque nós nem queremos sofrimento. Nós não queremos ter trabalho. Nós queremos ter conforto. Nós queremos um Deus que nos dá. Não queremos um Deus que se aproveite dos nossos sofrimentos para salvar outros. Nem a nossa família. Nós não queremos nem que o nosso sofrimento salve nem a nossa família. A gente quer que o sofrimento, de repente, de outra pessoa salve os nossos, não o nosso. Queremos viver os nossos próprios desejos, os nossos próprios ideais. E esse tema nos faz refletir se de fato estamos em Cristo. Se temos de fato uma mente transformada. Ou se somos, como diz a parábola, servos inúteis. Que somos servos. Estamos na casa. Estamos com. Até porque com nos é proveitoso obedece. Mas não estamos para. Não queremos trabalhar. Não queremos nos desgastar. Não queremos sofrer. E Jesus vai comparar isso ao servo inútil. Mas não serve para nada. Não consegue multiplicar nada. Não consegue raciocinar nada. Não consegue entender nada. Será que todo o sacrifício de Jesus naquela cruz por nós realmente faz sentido em nossa mente? Muitas vezes a gente entende que a gente não tem nenhuma condição de viver como Paulo, como o apóstolo Paulo. Mas será que temos condições de vivermos como fomos chamados para ser? Eu não acho que essa palavra, esse tema, desafia-me, a mim particularmente, a ser como Paulo. Eu acho que esse tema me desafia a ser como a Marcele que Deus planejou e muitas vezes não é. Será que eu estou realmente gastando a minha vida para que a obra de Deus, para que o nome de Deus seja de fato exaltado? Ou será que eu só estou querendo as vantagens dessa história, de não estar sozinho, de estar num ambiente coletivo? Que sejamos desafiados, irmãos, a não sermos servos inúteis. A não sermos servos inúteis, cheios de desculpas. Paulo podia ter falado uma carta falando assim, olha, eu não vou mais pregar não, porque está muito perigoso. A minha vida já está correndo risco. E talvez eu e você ia falar, é verdade, tá? Né? Esses dias eu abri o meu Instagram e fiquei durante uns 10 minutos olhando fixamente uma imagem. Que eu quero pintar agora para você essa imagem. Eu ia trazer ela para colocar, mas eu fiquei com medo pelas crianças, não achei que seria a melhor opção. Mas eu quero pintar ela na sua mente. A imagem era uma cova, né? Mas uma cova bem grande. Não era uma cova pequenininha para uma pessoa, era uma cova grande, tá bom? Nessa cova, tinha cerca de umas 10 pessoas. Você conseguia visualizar aquelas pessoas ali ensanguentadas, aquela cova de barro, que devia ter mais ou menos a minha altura, e umas 4 crianças ali também, fuziladas. A imagem você consegue ver claramente fuziladas. Fora da cova tinha um outro homem caído, que na hora da foto botaram alguns ramos de planta para diminuir o impacto que seria capturado pela imagem, tá bom? E eu foquei muito num menininho bem pequeno, que esse menininho era.
sei lá, devia ter 1 ano, fuzilado. Eles foram fuzilados num projeto social para crianças. Essas pessoas foram fuziladas lá. A quantidade de sangue da imagem, quando eu observei, era como se eu estivesse sentindo o cheiro do sangue. Já sentiu o cheiro de sangue? Imagina. Tinham 18 pessoas mortas ali. 18 não, desculpa. 28 pessoas mortas. Uma jogada por cima da outra. Num projeto social que evangelizava crianças. As salas do projeto, o espaço, foi completamente incendiado. Por quê? Porque ensinava o evangelho para as crianças. Isso é verdade, tá? Não é fictício, não. Foram mortas 8 crianças naquele dia. 20 adultos. 10 crianças ficaram órfãs naquele dia. Numa cova rasa. Porque estavam ouvindo a palavra. Eu li várias matérias que saiu sobre isso. Isso foi na Nigéria. Foi esse mês agora. Dia 16, se eu não me engano. Eu li várias matérias sobre isso. Não relatava um missionário morto. Nenhum. Relatava as crianças que participavam do projeto, que morreram, fuziladas ali. Relatavam os pais, inclusive várias crianças ficaram órfãs ali, mas não tinha um missionário morto. E eu pensava só uma coisa. Se eu fosse missionária, eu queria estar ali, morta. Eu não queria estar viva, olhando para o que ia acontecer. Olhando aquelas crianças órfãs. Aí eu me lembrei de Paulo, sabe? Que vai relatar sobre isso. E que vai dizer que quando as pessoas começavam a falar, eles estavam falando desencorajados pelas prisões dele. Encorajados pelo que ele também estava falando. E essas pessoas também morriam. E aí eu comecei a lembrar de por que às vezes eu rejeito fazer alguma coisa para Deus. Rejeito fazer uma visita. Rejeito ajudar em alguma coisa. E eu falei, como somos pequenos. Eu não quero ser um servo inútil. Eu não quero ser um servo que vivo os benefícios do evangelho por comodidade. Não. Eu quero ser mais do que isso. Eu nunca vou conseguir agradecer ao Senhor pelo que Ele fez por mim, mas eu quero ser mais do que isso. Eu desafio você hoje, não a ser Paulo, mas a ser aquilo que o Senhor preparou para a sua vida, sem covardia, sem medo, sem desculpinha. Sem desculpinha. Porque nem a morte era desculpinha para eles. Vou orar nessa noite. Senhor, estamos aqui nessa noite, Pai, para te pedir, Senhor, que venha colocar em nós um espírito de ousadia. Senhor, que teu espírito venha trabalhar em nossos corações, porque sem ti não somos nada, não somos capazes de nada. Sabemos, Senhor, que o que o Senhor operou através do apóstolo Paulo não foi por conta da força dele, foi por conta da tua força sobre ele, Senhor. E te pedir, Senhor, nessa noite, fortalece-nos. Tira-nos, Pai, do nosso conforto medíocre e nos levanta, Senhor, como verdadeiros servos que vivem para ti. Ajuda-nos, Senhor, a arregaçarmos as nossas mangas e trabalharmos para ti. Pois grande é a seara. Desperta em nós, Pai, verdadeiros adoradores, que não adoram apenas com louvores ou com obras, mas com palavras. Que venhamos ser, Senhor, pessoas que falam de Ti, pessoas que anunciam o Teu reino, Senhor, pessoas que oram, pessoas que ajudam, pessoas que se dispõem, pessoas que cumprem o Teu chamado, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Levanta-nos, Pai. Te entrego, Senhor, a minha vida e a vida de cada pessoa que está aqui nas Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, porque somos fracos e dependentes de Ti. Mas, Senhor,
Eu faço-me valer agora das palavras do apóstolo Paulo, que diz que o Senhor começou uma obra em nossas vidas. Então, que o Senhor venha terminá-la, Senhor. Que o Senhor venha concluir essa obra. Falo contigo em nome de Jesus. Amém.